Amém, irmãos? Marcos 14, versículo 1. Vamos ler até o versículo 21. Dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E Judas, os Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo-o, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. E, no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes, ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa onde entrar, que o mestre pergunta, onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobilado e pronto, ali fazeis os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, foi com os 12, quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus, em verdade vos digo, que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se, a dizer, um após o outro, porventura sou eu? Respondeu-lhes, é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Amém. Eterno Deus, eu clamo a Ti o Teu favor e misericórdia. Espírito Santo, diante de Ti, Senhor, está alguém incompetente para transmitir essa mensagem. Mas eu clamo Sua misericórdia para que Tu, Senhor Deus, me use para a Tua glória e para o Teu louvor, alcançando não só a mim por Tua palavra, mas cada um dos nossos irmãos que aqui estão, ou daqueles que assistem pela internet ou ainda assistirão um dia. Que seja, ó Deus, exaltado o Teu nome, eu te peço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, em nossa última mensagem aqui no Evangelho de Marcos, vimos o anúncio das últimas coisas, vimos o sermão escatológico de Jesus. Eu lembro que nós falamos sobre a admiração dos discípulos frente à grandeza do templo, mas Jesus disse para aqueles homens que estavam ali tão admirados daquelas grandes pedras, daquele grande templo, Jesus falou, olha, não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído.
E ele passa então a anunciar que em breve viriam dias muito difíceis. Haveriam dias que chegariam onde as pessoas sofreriam grande dor, grande sofrimento. E eu lembro, irmãos, que nós traçamos aqui uma linha na qual nós nos encontramos hoje. Dentro de alguns anos, no ano 70, o templo de Israel foi destruído, a cidade foi invadida, centenas de milhares de pessoas foram mortas, outras centenas de milhares foram levadas cativas, e o princípio das dores estava instalado, e nós estamos vivendo o princípio das dores nesse tempo que se chama hoje. Mas logo chegará a grande tribulação. Não sabemos se nós estaremos aqui nesse período, se já teremos sido levados ao céu, mas é certo que a igreja passará pela grande tribulação. Mas em meio a esse sofrimento, Cristo voltará para buscar a sua igreja e a levará para a eternidade, e virá então o grande dia do juízo final àqueles que não creram, àqueles que foram incrédulos. Nesta noite, meus irmãos, nós veremos que naquele ambiente todo onde Jesus estava, o povo ali tentando contra a vida, um ambiente de estreita, sendo estreitado para o lado de Jesus, os sacerdotes, os religiosos, os romanos, todos estavam ali não suportando mais as palavras de Cristo e pensando em formas, em conluio para tramarem uma maneira de prender Jesus, de matar Jesus, como diz no verso 1, a traição. Como nada eles podiam achar em Jesus que fosse errado, não tendo do que acusá-lo, eles então decidiram que seria, como diz o verso 1 aqui, por traição. Mas eles não queriam, olha só como eles eram boas pessoas, eles não queriam causar tumulto em meio à tribulação, daquele movimento da época de Páscoa que estava ali, como diz Flávio Joséfo, cerca de 1 milhão de pessoas estavam em Jerusalém por ocasião da Páscoa. Então eles não queriam provocar ali um tumulto, uma desordem, mas embora tramassem da forma deles, como fariam, em que momento fariam, não era desta forma que Deus queria. Meus irmãos, as coisas não aconteceriam como não acontece da forma que os homens querem, mas da forma que Deus quer. O Cordeiro de Deus seria sacrificado no tempo em que Deus, ainda antes da fundação do mundo, havia determinado. Meus irmãos queridos, os homens podem fazer planos, e muitos destes planos são maus. Todavia, a última palavra será sempre de Deus. Nunca é do jeito que nós queremos, mas conforme a vontade soberana de Deus. Os homens queriam tirar a vida de Jesus, mas o próprio Senhor Jesus, ele havia dito que não seria desta forma, que os homens não fariam como eles queriam, porque o dono da vida de Jesus era Ele próprio. Lá em João capítulo 10, verso 17, Jesus vai dizer assim: a vida é minha, eu a dou, eu a entrego, mas eu a tomarei de volta. Então Jesus sabia exatamente o que estava por acontecer, e não seria o poder dos guardas ou a autoridade dos religiosos que prenderia e mataria Jesus, mas Ele daria a sua vida. Ele era Senhor da sua vida, Ele é o Senhor das nossas vidas. Era necessário, era preciso que o Cordeiro de Deus fosse sacrificado em época oportuna, na Páscoa, como diz 1 Coríntios 5:7, como Paulo escreveu: pois Cristo é nosso Cordeiro Pascal, que foi imolado. Mas, meus irmãos, antes que todas essas coisas, antes que o prendessem, antes que o Cordeiro fosse imolado, haveriam ainda de acontecer algumas coisas que Marcos está então aqui nos contando. No texto que lemos, vimos que Jesus havia sido
convidado para estar na casa de Simão, a quem chamavam de leproso. E é provável, irmãos, que essa festa fosse ali para muitos convidados, e lá nessa festa estava também, além de Jesus, Lázaro, Marta e Maria. E eu gostaria então, irmãos, a partir desse pano de fundo, dessa introdução, pensar aqui com os irmãos algumas lições que esse texto de hoje tem para nos dar. E a primeira lição, meus irmãos, que é aquilo que nós falamos tanto aqui na igreja, é aquilo pelo qual nós chamamos este culto de domingo, culto de gratidão. Portanto, amada igreja, nós temos aqui falado tanto sobre o valor da gratidão, embora, veja que interessante, embora não saibamos muito bem como de fato nós possamos ser gratos a Deus. E isso pelo simples fato de que somos muito limitados em nossa capacidade de compreender, como dissemos um outro dia, num outro domingo que eu preguei, não há possibilidade em nós, réis mortais, de compreender este tão grande amor de Deus. E por não compreender Deus e seu amor, e como Ele age em nosso favor, muitas vezes, meus amados irmãos, no afã de demonstrar a nossa gratidão, erramos, querendo fazer obras por meio das quais provar a Deus que somos gratos. Mas olha, irmãos, como isso é ao mesmo tempo tão simples e tão complexo. Nós devemos fazer as obras, todavia elas não podem, em última instância, ser o objeto da nossa gratidão. Devemos partir do princípio de que tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele. Então, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória dEle mesmo. Ficou difícil de entender, irmãos? É complicado entender isso? Eu acho complicado. Deixa eu tentar explicar isso. Deus sonda os nossos corações e sabe das nossas intenções. E assim, muito mais valor tem a nossa devoção e piedade sincera do que toda e qualquer obra que façamos, ainda que as obras sejam para glorificar a Deus. O verso 3 diz que Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, a quem chamavam de leproso, mesmo não sendo mais leproso. Por que está falando? Marcos escreve dessa forma, só para que a igreja entenda. Por que Marcos está falando? Olha, Jesus estava lá em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Porque quem está escrevendo esse evangelho é Marcos, mas quem ditou para Marcos foi Pedro. Marcos não viu essas coisas. Pedro contou para Marcos e Marcos escreveu. Por isso ele está explicando para nós quem era Simão. Simão era um leproso, um ex-leproso, que havia sido curado por Jesus. Por isso ele estava lá, na casa dele, sendo recebido para ser adorado. Portanto, irmãos, no momento, voltando aqui para o pensamento da festa, pensamento na espreita dos inimigos e o pensamento da festa, no momento onde todos procuravam meios de matar Jesus, Marcos ele interrompe esse pensamento dos maus que queriam matar Jesus. Ele faz ali uma digressão, ele sai um pouco daquele assunto para falar da festa. No momento em que todos espreitavam uma maneira de matar Jesus, acontece que uma família abre as portas da sua casa para festejar, para celebrar, para adorar o Salvador, para glorificar aquele que havia curado, aquele que era o Senhor da vida eterna. Percebam, irmãos, que sempre queremos servir a Deus, precisamos aprender a andar na contramão deste mundo.
O mundo odeia a Deus, mas nós precisamos demonstrar a adoração, demonstrar devoção e demonstrar gratidão. Tiago, com duras palavras, chega a dizer que quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Veja as palavras dele como são pesadas. Adúlteros, vocês sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque esta família, contrariando o ritmo normal do mundo que queria matar Jesus, abriu as portas para festejar Jesus. Eles não andaram no ritmo do mundo, mas eles se excluíram do mundo para celebrar o Criador da vida deles, o Salvador da vida deles. E fechando então esse pensamento, veremos que Jesus estava nessa festa onde o dono da casa o recebe, mas nem o dono, nem Maria, nem Marta e nem Lázaro estavam lá para pedir alguma coisa. Simplesmente eles queriam servir e adorar Jesus. Vejam, queridos, nossos olhos precisam observar atentamente o exemplo de uma das mulheres, de uma das pessoas que estava nessa festa. Alguém que não aparece em lugar nenhum da Bíblia fazendo milagre, que em lugar nenhum da Bíblia aparece essa mulher descrevendo um único versículo, que não faz obras, que não faz milagres, que não escreve uma parte da Bíblia, mas todas as vezes que essa mulher aparece sendo falado dela, ela está aos pés de Jesus. O reverendo Lopes, comentando esse momento, ele escreveu assim: Maria aparece 3 vezes nos evangelhos, em todas as ocasiões estava aos pés de Jesus para aprender, para chorar e para agradecer. Aprendemos, meus amados irmãos, com Maria, que não podemos perder oportunidades. Junto com Jesus, nunca faltará a oportunidade do aprendizado. Em sua palavra, meus irmãos, há ensinamentos que são inesgotáveis. Sempre que estivermos aos pés de Jesus, precisamos ter os nossos corações quebrantados. Vejam, queridos, ninguém pode compreender as nossas lágrimas mais e melhor do que Jesus. Sempre que estivermos aos pés de Jesus, devemos expressar a nossa gratidão, quer por palavras, quer por atos de serviço. Enfim, meus irmãos, tudo que fizermos para Cristo ainda é muito pouco, mas pior ainda é não fazer nada. Como sempre dizemos, tudo que somos, tudo que temos é para a glória de Deus. E isso é uma preciosa lição que vamos aprender nesse texto com Maria, com a história dela. Verso 3 vai dizer assim: estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Vejam, irmãos, já sabemos que havia algo em comum entre o anfitrião de Jesus e essa família que estava lá. Muito provavelmente havia esse homem sido curado da lepra por Jesus. E a família de Marta, Maria e Lázaro certamente estavam lá porque celebravam que Lázaro estava morto e Jesus o ressuscitou dos mortos. Creio, irmãos, que podemos afirmar que o que havia de comum entre todos eles era a gratidão.
Jesus havia operado milagres extraordinários na vida deles, mas em meio à festa, irmãos, em meio àquilo que está acontecendo, algo extremamente maravilhoso acontece, algo que espanta os convidados. Vejam, meus queridos, às vezes nós estamos tão acostumados com o mesmo de sempre, que já não conseguimos mais vislumbrar as coisas novas. Nosso cristianismo tem que ser tornado, às vezes, muito mecânico, muito religioso, muito de novo, muito igual a ontem. E nós, irmãos, precisamos pensar, às vezes, se não estamos caindo no conformismo, no comodismo, na religiosidade. Veja, meus amados irmãos, Cristo não nos chamou para uma nova religião, Cristo nos chamou para uma nova vida, a vida que resplandece, a vida de Cristo. E me permitam dizer, irmãos, quando foi a última vez que nós nos reunimos na nossa casa como família para fazermos um culto doméstico? Ou que procuramos a igreja para dizer em que eu posso ser útil? Quando foi a última vez que nós espontaneamente evangelizamos alguém? Na rua, no trabalho, no semáforo? Quando foi a última vez que nós saímos do barulho do dia e nos reservamos a um ambiente quieto para orar e ler a palavra de Deus? Veja, irmãos, todos sabemos que devemos, como disse Will, ser fiéis nos dízimos, nas ofertas, sendo cooperadores com a obra de Deus, com as necessidades da igreja. Mas quando foi a última vez sem que ninguém precisasse ficar pedindo, espontaneamente nós ofertamos para a obra de Deus, reconhecendo que é Deus que nos dá o sustento, que nos mantém de pé, que nos dá força para trabalhar, que nos dá o salário no final do mês. E estes, irmãos, são apenas alguns exemplos que nos mostram que ser cristãos vai muito além da nossa reunião pública aqui na igreja. É preciso ousar mais, para que assim não caiamos no comodismo da religiosidade. Isso tem a ver com o que Maria fez. Maria nos surpreende, sabe por quê, irmãos? Porque ela não se preocupou o que diriam as outras pessoas. Ela não perdia a oportunidade de, toda vez que estivesse com Jesus, de aproveitar uma forma de o adorar. Diz o texto que, estando Jesus à mesa, Maria chegou e derramou sobre a cabeça de Jesus um perfume de nardo. Mas por que aquele ato dela causou tamanho espanto nos demais convidados? Porque o perfume de nardo era algo caro, era praticamente um tesouro líquido, talvez, irmãos, um fundo de aposentadoria. Talvez aquele vaso de alabastro com perfume de nardo tenha sido até uma herança dos pais. Este perfume, meus irmãos, ele era colhido lá no Himalaia, ele era prensado nas folhas de nardo, de onde se extraía esse rico perfume, que viajava muito e muito até chegar onde estava aquela mulher. Esse perfume era algo extremamente caro, muito caro, e as pessoas adquiriam esse perfume em gramas, em gotas, dado ao alto valor desse perfume.
Mas Maria tinha um vaso cheio dele, 1 libra de perfume. Vejam, queridos, que Maria, ela poderia ter usado esse perfume quando seu irmão Lázaro morreu, para perfumar o corpo dele. Ela poderia guardar esse perfume para o dia das suas núpcias, mas Maria julgou muito mais importante usá-lo para perfumar Jesus. Meus irmãos, o que vemos nessa atitude de Maria é algo que todos nós precisamos procurar ter. Devemos sempre orar a Deus para que sejamos e estejamos mais dispostos a servi-lo. Cristo é nosso maior exemplo, e como servo ele veio para servir, e é isso que nos ensina em toda a sua palavra. Cristo é, como diz Isaías, o servo sofredor. Mas o que temos visto hoje, irmãos, nas igrejas, são pessoas sendo ensinadas a serem alguém, a ser alguém acima da média, a determinar o que vai ser o seu dia, a não ser cabeça, aliás, a não ser cauda, a ser cabeça. Há um falso evangelho sendo inserido na veia dos evangélicos, por meio de ensinamentos heréticos que, ao invés de tornarem os homens cristãos autênticos e verdadeiros, fazem desses homens patrões de Deus, dizendo para Deus o que Deus tem que fazer. Maria não poupou esforços, não se preocupou com o que diriam seus amigos e parentes, ela simplesmente deu tudo o que tinha. Ela não reservou uma gota sequer para ela, porque ela quebrou o vaso. A Bíblia vai dizer que Safira e Ananias fizeram um combinado entre eles, vendendo uma propriedade. Falou: vamos reter um pouco para nós, e vamos falar que estamos dando tudo para Deus. Mas ao mentir para o Espírito Santo, morreram ali aos pés dos discípulos. O que eu estou falando, irmãos, é que Deus espera de nós 100%. Eu não estou falando de dinheiro, irmãos, misericórdia. Eu estou falando de vida, de adoração, de entrega pessoal, de sermos entusiasmados, de sermos autênticos, de sermos intrépidos, de sermos cheios do Espírito Santo. As pessoas vibram quando o seu time faz um gol, mas não tem a mesma vibração para glorificar a Deus, não choram na presença de Deus. A exemplo da viúva pobre, Maria não reservou nada, ela deu tudo, porque ela entendeu que aquele que estava diante dela era maior do que ela e maior do que ela tinha. Maria não era uma mulher ingênua, ela sabia exatamente quanto valia o perfume que estava derramando na cabeça de Jesus. Marcos diz que alguns convidados, ao verem o que Maria estava fazendo, se irritaram, porque ela estava desperdiçando um perfume de 300 denários. João 12,5 vai dizer que um desses convidados que se irritaram ali com a atitude de Maria era Judas, o ladrão, aquele que trairia e venderia Jesus por um punhado de moedas de prata. Verso 4 vai dizer assim: alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres, e a repreendiam severamente. Amada igreja, esse é o pensamento de quem não entende o que é investir no reino de Deus. Este é o pensamento de quem não leu a Bíblia, que não percebeu ainda que a Bíblia ensina que os bens deste mundo serão consumidos pelos ladrões, pela traça, pela ferrugem.
Maria sabia que o perfume que estava usando para prestar culto e adoração ao seu Salvador valia um ano inteiro de salário. Mas isso não a deteve. Maria entendeu que o seu depósito era no banco do céu. No banco do céu, meus irmãos, não tem ladrão, não tem ferrugem e não tem traça. O que aprendemos com Maria é sermos liberais em nossos esforços pessoais, em nossas doações, é retermos o menos possível, para com o que Deus nos tem dado, podermos abençoar. Veja, amados irmãos, nós não somos abençoados para incharmos, nós somos abençoados para abençoar. Deus não enche vaso cheio. Deus enche vaso que se esvazia. Segunda coisa, irmãos, Deus conhece o nosso coração e sabe das nossas intenções. Nós nunca poderemos enganar a Deus uma única fração de segundo que seja. Deus conhece as nossas intenções, conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. A Bíblia vai dizer, amados, que a palavra não chegou à boca e Deus já conhece as palavras que eu vou falar. Naquele recinto, Jesus estava ali sondando os corações. Ele sabia, inclusive, que lá naquela sala estava Judas, que o trairia por dinheiro. Mas em meio ao jantar, essa mulher quebra o protocolo. Maria, ela foi ousada. Ela não se intimidou pelos costumes que proibiam uma mulher de se achegar à mesa onde os homens estavam. E vindo até Jesus, quebra então esse precioso vaso de alabastro e derrama todo o perfume na cabeça de Jesus. Talvez, meus irmãos, talvez, isso sim é o que nós podemos chamar de adoração extravagante. Adoração extravagante não é ficar dando gritos dentro da igreja. Adoração extravagante não é o que foi ensinado lá pelos livros e pelo grupo musical da Darlene Zec. Adoração extravagante é como eu estou diante de Deus e Ele sabe quem é o meu coração e o que está nele, então eu me derramo diante de Deus e Ele recebe a minha adoração porque Ele sabe que ela é sincera. Jesus, diante do tamanho ato de adoração, em detrimento às reclamações e broncas de alguns convidados, imediatamente passou a defendê-la e a congratular. Veja, verso 6: deixem-na em paz, disse Jesus, porque estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, e poderão ajudá-lo sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Veja, queridos irmãos, fez para Jesus, mas ela não fez mais do que podia, ela fez o que pôde. Deus não está pedindo de mim e de você mais do que podemos, Deus está pedindo de nós aquilo que podemos. R.C. Sproul diz que nunca poderemos eliminar a pobreza do mundo, mas podemos sempre cooperar para amenizar a necessidade daqueles que sofrem por causa da pobreza.
Ele está falando isso por causa de Jesus ter falado: os pobres vocês sempre terão com vocês. Por causa deste mundo caído, meus irmãos, sempre haverão pessoas sofrendo, carentes de ajuda. Os pobres sempre existirão. Como já foi dito antes aqui na igreja, ninguém tem tão pouco que não possa ajudar aqueles que têm menos. Portanto, devemos levar a sério o que Jesus está dizendo. Cabe a nós observar o nosso redor e ver pessoas que sempre estarão perto, precisando da nossa ajuda, que precisam mais do que nós. Ao dizer aos convidados que não o teriam para sempre, Jesus está anunciando a sua morte. Por isso disse-lhes que Maria seria lembrado em todo o mundo por ter ungido o seu corpo, preparando-o para a morte. Estas, meus irmãos, melhor dizendo, é a verdadeira bênção. Aprendemos com Maria que melhor é sermos lembrados pelo que fazemos a Deus em sincera gratidão e adoração, do que por todas as obras que nós fazemos ou faremos durante toda a nossa vida. A Bíblia diz: que a tua mão esquerda faz, não saiba a direita. Devemos fazer as obras, porque aqueles que são salvos para as boas obras, mas elas não podem glorificar a Deus mais do que a nossa adoração sincera. Amém, queridos? Terceira coisa, havia um traidor naquele ambiente. Havia um homem que trairia Jesus, como diz lá no verso 1. De certa forma, irmãos, todos os discípulos abandonariam Jesus e até duvidariam de sua ressurreição, mas eles abandonariam, fugiriam, duvidariam, porque eles foram pegos em meio a circunstâncias de prisão, perseguição, crucificação e morte de Jesus. Mas entre eles estava alguém que premeditou o que faria, alguém que andou com Jesus, alguém que viu os milagres que Jesus fez, alguém que viu Jesus ressuscitar mortos, mas ele, em troco de moedas de prata, ele vendeu Jesus. Ele traiu Jesus, ele escolheu trair Jesus, ele premeditou trair Jesus. O seu coração estava empedernido, seus olhos preferiram o reluzir das moedas de prata do que ser fiel a Deus. Versos 10 e 11 nos falam que Judas foi procurar o sacerdote, porque certamente ele ficou sabendo que eles planejavam uma forma de trair Jesus, e como diz lá no verso 1, de matar Jesus, prender Jesus. E então Judas, ouvindo os burburinhos, ele vai lá, ele vai procurar os sacerdotes, para se cumprir o que estava escrito no verso 1, e então trair Jesus. E tendo ele então um combinado com os sacerdotes, passou então a procurar a melhor forma, a melhor maneira de como entregaria Jesus para ser morto. Nesse ínterim, meus irmãos, a Páscoa está chegando, e os discípulos estavam ali já preocupados como preparariam a Páscoa. É provável que Jesus estivesse ainda em Betânia, quando ele então é procurado pelos discípulos para começar a pensar nos preparativos da Páscoa. Diz o versículo 12, eles sabiam o que deveriam fazer. Todo judeu sabia que a Páscoa deveria ser comemorada. Mas, irmãos, antes deles tomarem a decisão do que fariam, eles foram consultar Jesus para saberem a direção do que fariam.
E nós aprendemos com eles que mesmo que saibamos tudo o que devemos fazer no nosso trabalho, na nossa casa, nos nossos afazeres familiares, nos nossos afazeres ministeriais, devemos sempre recorrer a Jesus, pedindo que Jesus nos dê a direção. Veja, amada igreja, Cristo é perfeito em tudo que faz, e certamente, quando nós entregamos, como diz o Salmo 37, verso 5, quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, Ele fará todas as coisas melhores. Verso 13 diz que Jesus, a exemplo do que havia feito lá na entrada triunfal, quando Ele diz para buscarem lá o jumentinho, Ele dá ordem aos seus discípulos, dizendo para ir então à cidade, e Ele dá uma coordenada para dizer aos seus discípulos como faria, o que aconteceria, e Ele diz assim: vai lá na cidade, quando vocês entrarem na cidade, procurem um homem carregando um jarro d'água. Interessante, irmãos, que naquele tempo homens não carregavam água, isso era serviço de mulher. E mais uma vez Jesus está aqui demonstrando a sua deidade, a sua divindade, ao anunciar eventos que ainda haveriam de acontecer. E a Bíblia vai dizer que os homens, os discípulos, foram à cidade e facilmente identificaram um homem carregando um jarro d'água. A Bíblia diz em Gênesis 18:14: acaso para o Senhor há algo que seja demasiadamente difícil? Meus irmãos queridos, às vezes, olha isso, irmãos, às vezes nós somos tomados por tantas dúvidas, por tantos medos, por receios e coisas que tiram a nossa paz, porque nós esquecemos que o Deus que servimos está acima de todas as coisas, sabe de todas as coisas, conhece o dia de amanhã. Ele é Senhor sobre tudo e sobre toda situação. Ele é maior, meus irmãos, do que os problemas que nós temos que enfrentar amanhã. Ele já providenciou a resposta para as perguntas que nós temos hoje. Os discípulos estavam preocupados com os preparativos, pois já era próximo o dia da Páscoa e tudo tinha de estar pronto. Jesus então os manda à cidade, diz o verso 14 e 15, que tudo já estava providenciado. Com o que, meus irmãos, você está preocupado amanhã? Verso 14 e 15 diz que quando os discípulos chegaram lá na cidade, tudo estava pronto. Jesus já havia feito uma reserva, já havia um lugar espaçoso, suficientemente pronto para fazerem ali a Páscoa, até para Judas, até a mobília, vejam, Marcos ele faz questão de dizer, irmãos, até a mobília estava preparada. Então o verso 16 nos conta que os discípulos prepararam a Páscoa. Portanto, meus irmãos, aquilo que compete a nós fazermos, devemos fazer. Jesus nos abençoa com toda sorte de bênção, diz lá em Deuteronômio, mas a nossa obrigação de fazer deve ser feita. Aquilo que compete a nós devemos fazer, aquilo que é da alçada de Deus, Ele já fez. Então, o texto bíblico vai dizer que o traidor é anunciado. Verso 17 a 21, relatam que Jesus e os discípulos estavam no salão, e então Jesus anuncia que um deles era um traidor. Verso 17, ao anoitecer Jesus chegou com os 12, quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá.
Alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhes disseram: com certeza não sou eu. Isso nessa versão. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Veja, queridos, Marcos ele entra em detalhes, mas Marcos não entra em detalhes, mas quando nós lemos o Evangelho lá em João, nós podemos ver que até mesmo o momento do anúncio de Jesus, até naquele momento, já haviam acontecido muitas coisas. Jesus já havia inclusive lavado os pés dos seus discípulos, inclusive do próprio Judas. E diante da afirmação de Jesus, todos passaram com tristeza a perguntar: sou eu? Ou como diz na outra versão, não eu. Mas Jesus, irmãos, disse que era um deles, que comia da sua comida na sua mesa. Mesmo diante da declaração tão enfática de Jesus, Judas, sentindo o peso das moedas de prata na sua bolsa, preferiu dar andamento ao seu plano. Não houve, como pregamos semana passada, não houve arrependimento. Por isso, para ele, para todos aqueles que não creram, para todos aqueles que preferem andar em pecado, para todos aqueles que preferem trair a Deus, para todos aqueles que não se dobram diante de Deus, o verso 21 decreta: melhor lhes fora não ter nascido. Vejam, meus amados irmãos, durante toda a vida de uma pessoa, Deus vai dando oportunidades, Deus vai se manifestando, como diz a Bíblia, os céus proclamam a sua glória, ninguém poderá dizer que não sabia. Deus vai demonstrando o seu amor para todos aqueles que se dobram diante dele. Para concluir, nós devemos concluir essa mensagem com as nossas mentes e nossos corações compungidos diante do grande amor de Deus. Jesus, ele poderia muito bem ter decidido não vir a este mundo, mas ele tanto nos amou que preferiu, mesmo a despeito do sofrimento que passaria, vir e morrer para nos salvar. Certamente, amados irmãos, penso que depois desta mensagem que estamos aqui compartilhando, nós olharemos para essa história de Maria de forma diferente. Nós olharemos para a nossa vida e como nós a damos para Deus e como nós a usamos para a glória de Deus de maneira diferente. O exemplo de adoração de Maria, deixa eu corrigir isso, o exemplo de adoração que Maria fez a Cristo, ela deve nos ensinar como nós devemos também adorar a Deus, a nos mover diante de Deus, a nos entregar a Deus, a vir à igreja já ansiando pelo culto, ansiando pela palavra, ansiando pelas canções que serão cantadas, ansiar por estar na igreja. Como é dito, é melhor ficarmos na casa do Senhor um dia do que passarmos 1000 dias em outros lugares. Portanto, amados, honrem a Deus, glorifiquem a Deus, esmerem-se em servir a Deus, vivam para Deus, para a glória de Deus.